aqui. Então, gente, como a professora estava falando para vocês, essa situação, tá? Esses conflitos foram acirrados a partir de 1948, então, com a criação do Estado de Israel. Para que a gente possa falar dessa questão árabe-israelense na Palestina, o objetivo da prof é fazer uma retomada histórica para a gente trabalhar um pouquinho a questão da própria história do povo hebreu, né, que vai se desdobrar no povo judeu, historicamente falando, falar do movimento sionista do século XIX, para daí adentrarmos efetivamente na criação do Estado de Israel, para a gente poder entender todas essas questões. Então, lá na primeira série do ensino médio, né, para quem lembra, ela vem um conteúdo específico dentro do nosso material, falando do povo hebreu. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, porque eu preparei para a gente pensar historicamente esse povo, para nós chegarmos até o século XX. Vamos lá, então, aqui. Ô, Pro, a minha internet está bem ruim, tá? Se cair, porque... Tu falou ali, Não, sem problemas. Nós vamos brigar por isso. Olha só. Então, a gente começa falando, vamos fazer uma retrospectiva histórica da questão do povo judeu. E é bom lembrar, gente, que a Universidade Federal de Santa Catarina, as universidades públicas, assim até como o Sistema CAF e o Enem também gostam muito dessa perspectiva, eles colocam questões atuais e fazem sempre um link com a questão histórica. Então, é muito comum, às vezes, cair alguma questão sobre o tema ali, que é essa questão árabe-israelense, fazendo esse link com a parte histórica, efetivamente, que é do povo hebreu. Então, falar do povo judeu é falar do povo hebreu. Então, eles eram tribos nômades, tá? Que viviam aí na região da Mesopotâmia, e a terra prometida para eles é a terra de Canaã. A terra de Canaã é a Palestina, tá? E o Egito, que é a terra prometida. Lembrem-se que o povo acaba sendo, vai até o Egito, acaba, pela história, né, deles, né, acaba sendo capturado, se tornando escravo, né, e aí nós temos aí o grande libertador do povo hebreu, já caiu em várias provas de vestibular, tá, que é a figura de, quem é o libertador, gente, do povo hebreu? Moisés. Isso, muito bem, Rafa. Moisés, né? E quem é o grande patriarca do povo hebreu? Patriarca, não é a mesma pessoa. Já caiu na UFSC também, essa questão. O libertador é Moisés, e o patriarca do povo hebreu? Hein? Quem é que lembra? Nome demais, agora não lembro. É Abraão, tá? Então, o patriarca do povo hebreu... eu ia falar Abraão. E o libertador do povo hebreu é Moisés. Muito bem. Então, lá por volta de 2000 anos antes de Cristo, eles se fixaram sedentários na região de Canaã, que é a Palestina, lá às margens do rio Jordão. Nós estamos mostrando aqui hoje Israel, né, que é todo esse território aqui, é um território altamente, até hoje, esses conflitos têm armistícios. Nós não temos um fim de conflitos nessa região. Há uns 4, 5 anos atrás, aproximadamente, essa região estava, era como se fosse pólvora, qualquer coisa que acontecesse ali, né? Agora deu uma acalmada, não porque não se tem mais problemas nessa região ou o conflito terminou. É só a gente lembrar que a questão da mídia também está voltada para alguns ícones, né? O problema da Venezuela não terminou,
a Venezuela não saiu da sua crise, mas nós não ouvimos falar sobre a Venezuela. Então, hoje, a mídia está voltada para uma perspectiva que é o coronavírus e seus desdobramentos. Então, essas questões que são a crise da Venezuela ou a questão árabe-israelense, ela fica por detrás. Nós não ouvimos mais falar sobre isso. Mas o conflito é iminente nessa região. É uma região militarizada, é uma região que, além dos problemas, tem o viés religioso, que é um pano de fundo, né? De um lado cristão, de um lado judeus, alguns judeus ortodoxos, outros judeus cristianizados. Do outro lado, nós temos os árabes muçulmanos, nós temos o Estado Islâmico, nós chamamos essa região de conflitos sectários, sem conflitos dentro de conflitos, e é uma região petrolífera. Então, ou seja, tudo está envolvido aí e tudo está relacionado porque é uma região de petróleo, certo? Então, olha só, por que deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários? Então, na história, a grande fonte aí de pesquisa é a Bíblia, o Antigo Testamento, é um dos livros mais usados para contar essa história, né? Então, nós temos ali o primeiro grande líder, que é o patriarca, como eu falei para vocês, que é Abraão, certo? Então, guiados por Abraão, que onde eles eram nômades, deixaram a cidade de Ur, da Mesopotâmia, para procurar a terra prometida, que é Canaã. Então, historicamente, Ur, tá, é a primeira cidade que se tem notícia na história. Então, toda vida que a gente vai, é o que eu digo, é a história lá do Antigo Testamento, lá do livro de Gênesis e do Êxodo, né? Principalmente do Êxodo. Êxodo significa saída, né? Se encontrando com a história. Porque lá na Bíblia, lá no livro do Êxodo, Gênesis e Êxodo, vai falar, né, do Jardim do Éden e tudo mais, que geograficamente é a cidade de Ur, na Mesopotâmia, a primeira cidade que também se tem notícia na história, que se organiza. Então, eles saem dessa região da Mesopotâmia e vão procurar a terra prometida, que é Canaã, que é a Palestina. Depois, quando eles saem lá do Egito, eles também buscam a terra prometida, eles também buscam Canaã, né? Esse movimento ele vai acontecer inúmeras vezes na história do povo hebreu e na história do povo judeu. Então, aqui, mostrando a saída deles de Ur, fica bem ao sul da Mesopotâmia, né? Então, o caminho deles até chegar à região da Palestina, onde nós temos Jerusalém, né? Gente, Jerusalém hoje é um território internacional, porque ele tem ícones sagrados para os cristãos, ícones sagrados para os judeus e ícones sagrados para os muçulmanos. Por isso que é um território hoje conhecido como um território internacional. Então, olha só, aí nós temos, em troca desta terra, teriam que abandonar o politeísmo e passarem a crer em um único Deus. Então, enquanto eles moravam em Ur, enquanto eles estavam na Mesopotâmia, o politeísmo era muito comum, né? Historicamente falando também. Então, eles vão professar uma nova fé a partir de Abraão, que é o monoteísmo. E assim fizeram. Abraão se tornou o primeiro patriarca, né? Então, depois Isaac, Jacó, com seus 12 filhos, aí nós vamos ter a perspectiva de uma, historicamente falando, de uma transposição de povo hebreu, tá, para o povo judeu. A gente já vai entender o porquê. Quando Abraão chegou à Palestina, encontrou os cananeus e os filisteus, com os quais teve que lutar e conquistar as terras da Palestina. Isso é muito mostrado em filmes antigos, né? Essa disputa territorial ela era muito comum, né? Aí vai falar sempre da supremacia, claro, na Bíblia, né? Se a gente pegar e estudar o Antigo Testamento na Bíblia, tudo está voltado a um viés, a um olhar estritamente religioso e do poder que Deus dava aos hebreus, que era um povo, era visto como o povo escolhido, eles tinham esse discurso. Até hoje, esse discurso ele é proeminente, tá? Dentro das comunidades, principalmente das comunidades judaicas
ortodoxas. Quem tiver oportunidade, assista a série Nada Ortodoxa, certo? Muito interessante, que mostra o judaísmo ortodoxo presente até os dias de hoje em algumas comunidades, né? Então, esse discurso, ele era eminente do povo judeu, essa superioridade, essa visão deles como povo escolhido. Na Bíblia, você tem esse olhar. Na perspectiva historiográfica, as disputas de territórios, elas eram muito comuns. Como nós vamos ter o nomadismo e vamos ter uma transposição do nomadismo para o sedentarismo, né? E o domínio do território, era muito comum os povos da antiguidade lutarem e conquistarem terras e território, principalmente terras que fossem mais férteis. Então, aqui, eles querem chegar a Canaã, ou seja, na Palestina, nas margens do Rio Jordão, que são margens mais férteis. Então, obviamente, se eles estão retomando, se eles estão saindo da Mesopotâmia para chegar na região da Palestina, tinha outros povos morando aqui, ali, obviamente, e haveria uma disputa de territórios, que era muito comum na época. Os palestinos dedicavam-se ao pastoreio, cultivavam trigo, cevada, oliveira, figueira e favas, o que contribuiu para a sedentarização, ou seja, os palestinos são os árabes, certo? Palestinos, árabes, muçulmanos, né? Em sua maioria, não posso dizer que todos os palestinos são muçulmanos, né? Mas numa porcentagem, principalmente na região oriental ou na região da península, onde nós vamos ter aí Canaã, tá? Nós vamos ter a religião aí muito forte que vai se desenvolver, que é a religião muçulmana. Nesse contexto histórico que estamos falando agora, tá? Nós não temos a religião ainda muçulmana. Eu estou falando aqui somente de povo hebreu, tá? E a religião muçulmana, ela é criada 622 anos após o cristianismo, ou seja, que não tem o cristianismo ainda, tá? Aqui eu tenho o povo hebreu e a população politeísta. Então, esses palestinos da época do povo hebreu são politeístas. Eles só vão se tornar monoteístas com a figura de Mohammed, com a figura de Maomé, tá? Que a figura de Maomé é 622 anos posterior, né, ao cristianismo, a figura de Cristo. Então, só para a gente fazer essa cronologia histórica e conseguirmos nos entender aí nesse contexto. Então, houve uma seca na Palestina e os hebreus foram para o Egito. Então, eles vão para a Terra Prometida, ficam lá, né? E aí, por conta de uma questão de seca muito grande, eles vivem do processo agrícola e tudo mais, eles vão para o Egito, na questão de sobrevivência. Chegando no Egito, eles acabam se tornando escravos aí do faraó por cerca de 200 anos. Aqui nós temos toda a história, então, do povo. Nós temos aquele filme o filme brasileiro que se originou da série, né? Feita pela Record, que acabou se tornando até bem conhecida, que são os 10 Mandamentos, que toda a série vai falar sobre o povo hebreu. Ela foi toda escrita a partir de uma pesquisa feita na Bíblia, certo? Usaram outras fontes de pesquisa, sim, mas a base da fonte de pesquisa é a Bíblia. Qualquer historiador que estuda esse período histórico, uma das fontes mais utilizadas para fazer retrospectiva histórica desse momento é a Bíblia, é um dos livros mais usados para isso, né? Então, como eu disse para vocês, foram libertados lá por Moisés para voltar para a Palestina, atravessar o Mar Vermelho e ir para a terra. O objetivo era chegar na terra prometida, né? Essa volta durou 40 anos no deserto e é conhecida como o Êxodo, está lá no segundo livro da Bíblia. O Êxodo, a saída do povo hebreu lá do Egito para chegar até a Canaã, a terra prometida, ou seja,
a região aí da Palestina. Então, entendam, nós temos primeiro olha quantos movimentos a gente vai ter historicamente do povo hebreu voltando para a Palestina. Primeiramente, quando eles estão lá, porque eles são da Mesopotâmia, e vão para essa terra prometida num discurso daí muito forte, feito a partir de Abraão, que espera essa terra prometida, eles vão até a Palestina. Aí, uma seca, vão para o Egito, ficam lá praticamente 200 anos. Entendam que esse território, depois de 200 anos, ele vai ser organizado por outros povos, não vai ficar 200 anos o território lá esperando por eles voltarem, para eles retomarem esse território. Aí eles voltam lá no chamado Êxodo. Então, o Êxodo hebreu é quando o povo sai lá do Egito e vai, então, e volta para Canaã, ou seja, para a Palestina, para a Terra Prometida. Aí nós temos aqui, tá. A grande seca motivou a ida do povo hebreu para o Egito, o que conhecemos como Êxodo. Moisés foi o libertador. Aqui é o Monte Sinai, né? No Monte Sinai, segundo a Bíblia, Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Temos que lembrar também, dentro de uma perspectiva histórica, que tinha muita gente aí junto, porque além, isso são dados históricos, além do povo originalmente hebreu, muitos que não eram hebreus acompanharam o povo hebreu nessa busca dessa terra novamente prometida, que seria Canaã, uma terra que mana leite e mel. Então, era um discurso, gente, para quem vivia na situação do Egito, de escravos, de exploração, né? E houve uma fala, né, que a fala era, o discurso estava ligado a que eles iriam para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, ou seja, na cabeça de muita gente era um lugar perfeito, como se num passe de mágicas, né, eu saísse dali do Egito e chegasse na Palestina, né, e daí fosse tudo lindo e maravilhoso. É uma região desértica, eles tiveram que enfrentar inúmeros povos, tá? Inúmeros conflitos aconteceram até eles voltarem lá, 40 anos ali no deserto. Claro que na Bíblia vai falar que esses 40 anos foram 40 anos porque havia muita desobediência. Na historiografia, a gente lembra que a caminhada era muito longa, então eles vão parar em vários lugares e estender suas tendas e ficarem ali por alguns meses, né, durante essa caminhada, e vão enfrentar grupos que já eram grupos de deserto, grupos que dominavam territórios, enfim. E como a população era relativamente grande, tá, que estava acompanhando, era necessário algum tipo de organização, de legislação, que organizasse aquela população, que falasse o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Então, a historiografia também nos mostra que isso era necessário. Então, pela história lá da Bíblia, Moisés vai até o Monte Sinai, certo? Da história do próprio povo hebreu e depois do próprio cristianismo, que se utiliza de tudo isso, né? E ele recebe, então, as leis das tábuas da lei, ou seja, os 10 mandamentos, né? Mas o que aconteceu com eles ao chegarem na Palestina? Viveram felizes para sempre? Chegando na Palestina, os hebreus tiveram que disputar territórios com os filisteus, como eu já disse para vocês. No entanto, neste período, os hebreus estavam divididos em 12 tribos e sem um governo central. Isto aconteceu porque Jacó teve 12 filhos, tá? E cada um se tornou patriarca de uma tribo. Então, eles já estavam divididos. Sob a liderança de um juiz com o nome Saul, que uniu as 12 tribos, os hebreus conquistaram a Palestina. Ou seja, eles estavam divididos em 12 tribos, tá? E aí tiveram que se unificar em nome de um objetivo maior, que é a reconquistar
a Palestina. Aí, governados por Davi, lá o rei Davi, que está lá na Bíblia também, tá? O rei hebreu Davi liderou as vitórias militares sobre os filisteus, um povo que havia fundado cidades-estados na costa da Palestina. Davi fez de Jerusalém a capital do reino de Israel. Inclusive, tá, gente, quando existe a retomada, o movimento sionista, e depois de 48, a Israel, a Jerusalém, era uma região disputada. Foi necessário uma intervenção para que Jerusalém se tornasse um território internacional. Com a morte de Davi, seu filho Salomão se tornou rei. Fortificou as cidades, organizou um exército e construiu o templo de Jerusalém, certo? O templo de Jerusalém, mandado edificar pelo rei Salomão, no século X a.C., era o local sagrado dos hebreus. Até hoje, certo? Então, um dos ícones sagrados de Jerusalém é o templo, o templo de Jerusalém. Aqui embaixo eu coloquei uma imagenzinha só para fazer referência de como os estudos mostram como seria um templo, Com a morte de Salomão, as 12 tribos se separaram em 2 reinos. Olha aí, o reino de Israel, 10 tribos ao norte, certo? E o reino de Judá, 2 tribos ao sul. Olha só, essa divisão provocou o enfraquecimento das tribos, o que facilitou o ataque dos romanos, que os perseguiam, levando os mesmos a se espalhar pelo mundo. Então, olha aqui, isso aqui se chama diáspora. Então, preste atenção neste conceito. Diáspora é a dispersão do povo judeu para o mundo, tá? Quando o povo judeu, por que nós vamos ter uma grande população judaica na Europa, Nós vamos ter 3 milhões de judeus na Polônia. 98% da população da Tchecoslováquia, durante a Segunda Guerra Mundial, era judia, por conta dessa diáspora. Então, judeus, por quê? Porque de todas essas tribos, a que resistiu foi a tribo de Judá. Quem morava na tribo de Judá eram os judeus, descendentes do povo hebreu. Por isso, nós temos uma transposição, em termos de nomenclatura. Deixamos de falar, então, de hebreus para falarmos de judeus. Quando nós temos essa divisão, tá? Do reino de Israel e do reino de Judá, tá? O reino de Israel, foi, vamos dizer assim, mais fácil de ser dominados, e aqui houve uma resistência maior, então quem morava em Judá era judeu, e aí nós tivemos essa transposição de nomenclatura. Só puderam voltar para a Palestina em 1948, com a criação do Estado de Israel, certo? Olha aqui, qual é a capital que eles querem fazer? Jerusalém. Não vai acontecer, porque é uma região sagrada e vai se tornar um território internacional. Mas o objetivo do povo judeu, aí com a criação do Estado de Israel, é que Jerusalém fosse a sua capital. Eu volto a dizer para vocês, aquele discurso de empoderamento, de povo escolhido, ele é muito forte. Então, qual é o conceito que vocês não podem esquecer aqui? Diáspora. A primeira diáspora aconteceu, certo? Quando nós vamos ter o povo romano dominando o território e esse povo judeu vai se espalhar para o mundo. Com a criação de Israel, acabou-se os problemas? Acho que não. Acirrou-se mais ainda. Então agora, gente, nós vamos falar do que está lá na nossa apostila, a partir da página 51. Então, nós vamos ter 2 diásporas que aconteceram, certo, com o povo judeu, com o povo hebreu, pseudamente depois, futuramente, povo judeu. A primeira diáspora é com o povo babilônico, tá? E aí esse povo hebreu, o povo judeu se espalha, e depois com os romanos. Então, houveram 2 diásporas, 2 momentos históricos em que esse povo hebreu, em que esse povo judeu se espalha para o mundo.
Aqui, antes de nós falarmos de 1947, antes de falarmos do século XX, a gente tem que lembrar que vou lembrar a vocês que no século XIX, certo, houve um movimento filosófico, olha só, preste atenção, houve um movimento filosófico chamado sionismo. Não esqueçam desse movimento filosófico, tá? Inclusive, eles fizeram um primeiro congresso, certo? Na Suíça. Então, houve um congresso desse movimento filosófico na Suíça, e esse movimento filosófico chamado sionismo era um movimento que fomentava a volta do povo judeu para a Terra Prometida. Ou seja, já havia no século XIX um movimento, tá, filosófico que propunha a retomada do povo judeu a Canaã, a Terra Prometida, a região da Palestina. Certo? Então, não foi só, lá não é só um movimento especificamente do século XX com a criação do Estado de Israel. Então, já havia um movimento filosófico anterior, tá? Em que fomentava essa retomada, certo? Do povo judeu à Terra Prometida. E eu quero lembrar vocês que no início do século XX, final do século XIX, já começa alguns movimentos antissemitas, ou seja, semitas vêm da origem do povo hebreu. Então, o povo hebreu, que é o povo judeu, eles eram conhecidos como originários de Sem, ou seja, era um povo semita, por isso antissemitismo, certo? Que é todo um movimento que vai ser muito fomentado no século XX, principalmente com a chegada do Hitler ao poder. Muito bem. O que vai acontecer? Em 1918, final da Primeira Guerra Mundial, olha só, a criação do Estado de Israel, o plano da partilha é 47 e a formação do Estado de Israel é 48. Final da Segunda Guerra Mundial, um momento de Guerra Fria já estabelecido bem claro. Mas, ao final da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter na região ali da Palestina, 56 mil judeus morando ali, porque já tem o movimento sionista do século XIX. Então, no século XX, nós vamos ter aproximadamente 56 mil judeus morando nessa região, versus 640 mil árabes palestinos. Então, essa região, no início do século XX, é povoada por maioria, tá? Aqui na apostila você vai falar o número, só para a gente ter uma base, 644 mil árabes versus 56 mil judeus. Então, a maioria árabe muçulmano que está morando nessa região. O que vai acontecer? Vai ter uma declaração aí em 1918, certo? Pós Primeira Guerra Mundial, chamada Declaração de Balfour. Quem ele era? Só para a gente poder entender. O Balfour era um ministro britânico, certo? Das relações exteriores inglesa. Ou seja, era um ministro lá das relações exteriores. O governo britânico, gente, ele apoiava o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Então, entendam que a criação do Estado de Israel, ela não é uma coisa que a ONU, tipo, vamos criar um Estado. Ou seja, já havia, século XIX, um movimento filosófico que é o movimento sionista. Depois, em 1918, já houve uma declaração. Eles falam que foram 67 palavras, tá? Que escritas pelo Balfour nessa declaração, que vai fomentar, e aí ele vai falar, né, do estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina.
Então, ou seja, o que eles querem? Um lugar para esse povo judeu. Então, o movimento antissemita ele já está acontecendo na Europa. Por isso que já tem um fomento da própria Inglaterra, que é um país, no século, aqui nós estamos falando do início do século XX. No final da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra é extremamente poderosa. Século XIX, a Inglaterra é o país mais poderoso do mundo. Início do século XX, nós temos aí uma transposição de país que está se estabelecendo como um país poderoso, e nós vamos ter a chegada dos Estados Unidos e tudo mais. No entanto, a Inglaterra é extremamente poderosa, extremamente imperialista nesse contexto no qual estamos falando. E se nós estamos falando de 1918, nós estamos falando de um contexto aí de Primeira Guerra Mundial, fim de Primeira Guerra Mundial, e nós vamos ter um grande império que vai se desfacelar nesse contexto, que é o Império Otomano, certo? O Império Otomano domina essa região, que é a região aí da Palestina. E o que o ministro britânico, o que a Inglaterra precisa? Tá? A Inglaterra vai interferir diretamente nessa região de forma imperialista. A Inglaterra precisa dos palestinos, olha só, aqui a maioria é palestina. Nós temos 644 mil árabes palestinos e 56 mil judeus. Para expulsar o Império Otomano, que dominava essa região toda, então o Império Otomano dominava essa região. A Inglaterra precisava expulsar o Império Otomano daqui. E aí ela precisava da ajuda de quem? Dos palestinos. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Vai acabar o Império Otomano. Uma das características da Primeira Guerra Mundial é o fim desse Império Otomano que dominou a Europa, o norte da África e o Oriente Médio quase todo. Então, essa força, durante a Primeira Guerra Mundial, era necessária, eles precisavam dos palestinos para expulsar o Império Otomano. E o que aconteceu? A Inglaterra prometeu, ela fez uma promessa que ela ia ajudar aí o povo palestino, certo? E quando o Balfour escreve essa declaração, ele é visto como uma grande traição para os palestinos. Então, os palestinos não aceitam essa declaração. Por quê? Eles ajudaram a expulsar os otomanos, a derrotar o Império Otomano, na promessa inglesa, certo? Da formação do Estado palestino. Os ingleses prometeram, tá, a ajudar aqui na formação do Estado palestino. Ao final da Primeira Guerra Mundial, não tem mais Império Otomano, ele desfaleceu, certo? Acabou o Império Otomano, e aí o que vai acontecer? Ele vai escrever uma declaração, e essa declaração vai fomentar um lar nacional para quem? Não para os palestinos, mas sim para o povo judeu na Palestina. Então, imagina como os palestinos não viram esse documento como uma traição. Para vocês terem uma noção, o Império Otomano ele foi um império de longa data. Ele vigorou de 1299, século XIII, até 1923, ou seja, né, na região ali da Turquia. Aqui, o Império Otomano está ruindo. E aí, o cara vai lá e escreve uma declaração como essa, tá? Que é a declaração fomentando a formação de um Estado para o povo judeu. Lá na página 53 da apostila de vocês, tem os números do Holocausto, certo? Porque 33, nós temos a chegada de Hitler na chancelaria, e aí o movimento antissemita ganha mais força ainda. E eu quero que vocês percebam que os números do Holocausto, eles são gigantescos. Nós temos aqui o Holocausto, 41 a 45, tá? Aí nós temos o número estimado de judeus mortos em 41 e 45, quando conhecidos. População judaica de 40 a 41, quando conhecida. Então, nós temos ali a população judaica versus a população morta durante esse período. Então, na Polônia, gente, tinha aproximadamente 3 milhões de judeus, certo? E foram mortos 2 milhões e 600 mil, certo? É mais de 80% da população. Se a gente olhar a Tchecoslováquia aqui,
a gente vai perceber que na região da Tchecoslováquia, certo? Nós vamos ter ali também uma maioria que era judia e que foi praticamente exterminada durante esse período. Então, nós vamos ter um número aí da população judaica na Europa. Percebam que a diáspora romana fez com que houvesse realmente um número da população judaica muito grande dentro dos países europeus, certo? O movimento sionista aconteceu no século XIX, alguns judeus voltaram, boa parte continuaram na Europa, e aí a partir de 1930, com o movimento antissemitista, muitos judeus, para fugir, obviamente, das perseguições, também voltaram à Palestina antes da criação do Estado de Israel, como fuga, né, efetivamente, nesse período de perseguição. Para vocês terem uma noção, na Tchecoslováquia sobreviveram somente 4.000 judeus, certo? A população judaica era de 281 mil habitantes, 277 foram mortos, então praticamente exterminados. Lembrem que a Tchecoslováquia foi a primeira região dominada pelo Hitler, antes mesmo da decretação da Segunda Guerra Mundial, porque a decretação da Segunda Guerra Mundial é 1939, certo? Com a invasão da Polônia, o fato lá, o estopim da Segunda Guerra. E a Tchecoslováquia já é dominada em 1938, um ano antes, certo? Então, a maioria ali de povo judeu totalmente exterminado. Então, Tchecoslováquia, Polônia, certo? Na Ucrânia, nós vamos ter 30% da população judaica totalmente exterminada. Na França também, certo? 300 mil era a população judaica, 83 mil mortos. O Holocausto cria que situação? Fomenta, tá, gente, essa importância, tá, da população judaica e a importância de eles terem um lugar para conseguir viver mediante todas as situações vividas por eles durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Ou seja, toda a situação do Holocausto ganhou o mundo, ganhou visibilidade. Essa é a palavra correta. Isso fomentou um planejamento da Organização das Nações Unidas. Esse planejamento da ONU, então, era criar o Estado de Israel. Sabe, gente, que no primeiro planejamento da ONU, eles queriam criar, que não aconteceu, mas em 47 a discussão era criar o Estado de Israel e criar o Estado da Palestina, certo? Então, o primeiro planejamento da ONU, que não vai vigorar, que não vai rolar, era criar o Estado de Israel versus o Estado da Palestina. Quero lembrar vocês que é uma região também, é uma região petrolífera, certo? Então, isso não acontece. Em 48, nós vamos ter a criação do Estado de Israel. Inclusive, quem presidia ali a Assembleia Geral da ONU era o Oswaldo Aranha, era um brasileiro, certo? Ele ficou bem conhecido. Ficou bem conhecido? Tu não deu tempo aí pra ti não entrar na última parte? Eu sempre me perco. Calma, Acabou o Zoom? mas eu vou fazer outra. Tem quantos alunos aí online? Acho que 8. Mas é uma turma que tem 12. Sério que é o terceiro ano? Terceiro. Gostaram da camisa? Aham. Já pegaram? Sim.